Boa noite a todos. Vamos dar início à segunda sessão, deste ciclo que se chama Sessões de Estudo, que vai ser subordinada ao tema Finanças Locais, da Teoria à Prática. Como não poderia deixar de ser, contamos com um excelente painel. Vamos ter, um dos oradores vai ser o professor Joaquim Rocha, de quem tive a honra de ser aluno na licenciatura em Direito e no mestrado em Direito das Autarquias Locais. E o nosso outro orador vai ser o Luís Pedroso, com quem tive o prazer de conhecer nestas listas partidárias e que nos recebeu muito recentemente na junta da qual preside. Não tenho qualquer dúvida que esta sessão será forma excelente, moderada por parte do João Domingos, que é um membro da Iniciativa Liberal. Posto isto, vou então passar a apresentar os nossos candidatos. O professor Joaquim Rocha é doutorado pela Universidade de Coimbra e professor na Escola de Direito na Universidade do Minho. Luís Pedroso trabalhou durante 25 anos como tesoureiro na Câmara Municipal de Braga, depois enverdou pela vida política e exerceu várias funções autárquicas, dos quais se destacam secretário e presidente da Assembleia de Freguesia da Sé, tesoureiro da Junta de Freguesia de Masseminos, sendo atualmente presidente da Junta da União de Freguesias de Masseminos, Sé e Cividade. O nosso moderador, João Domingos, é um jovem membro da Iniciativa Liberal, é licenciado em Economia pela Católica Business School, começou a sua carreira num banco francês, BNP Paribas, em Lisboa, antes de integrar o programa Inove Contact, através do qual estagiou 6 meses num fundo de investimento em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Desde essa data, terminou o mestrado, tendo-se mudado para Barcelona para fazer o mestrado em Finanças na ESAD Business School. Atualmente ocupa 2 funções, é Senior Financial Analyst num fundo de investimentos agrícola em Portugal e consultor de investimentos externos do fundo de investimento onde estagiou nos Estados Unidos. Posto isto, quero apenas sublinhar que estas sessões de estudo são partilhadas, estão a ser emitidas nas nossas redes sociais e onde praticamente a Iniciativa Liberal Núcleo de Braga divulga as suas sessões de estudo e desta forma, feita esta apresentação, passo então a palavra ao João Domingos, que vai dar início a esta sessão de estudos. João, tenha bondade. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Gostava de começar por saudar a nossa audiência e também os nossos convidados, a quem agradeço desde já por terem aceito o nosso convite. Eu queria também agradecer ao Núcleo da Iniciativa Liberal de Braga e, em especial, ao Bruno pelo convite que me fizeram também para fazer parte desta sessão que marca a minha estreia como morador. E também quero saudar a Iniciativa Liberal por estas sessões de estudo, que eu acho que são extremamente relevantes, no sentido de instruir a população a tomar decisões mais informadas a nível político e económico. Eu acho que uma sessão de estudo com o propósito de esclarecer melhor o público sobre finanças locais faz hoje mais sentido ainda do que nunca, devido às condições extraordinárias que vivemos e as dificuldades que iremos passar no futuro, em que decisões difíceis vão ter que ser tomadas, e eu acredito que, ou seja, o máximo de conhecimento e de informação que as pessoas possam ter sobre os diversos temas, neste caso as finanças locais, que é um tema que não é muito conhecido pelo público em geral, fazem todo o sentido e ajudam a que decisões mais informadas e mais certeiras sejam tomadas no futuro. Posto isto, e sem mais demoras, passo a palavra ao nosso primeiro convidado, o professor Joaquim Rocha, para nos dar uma introdução mais teórica aos principais atos jurídico-financeiros e meios de financiamento de entes locais. Muito obrigado, Dr. João Domingos. Em primeiro lugar, felicito-o a si, disse que era a sua primeira moderação. Eu, pela minha parte, e o nosso convidado de painel também seguramente, somos muito bem moderáveis, portanto, não vai ter dificuldade nessa sua tarefa. Gostava de agradecer ao Núcleo de Braga da Iniciativa Liberal, particularmente ao Dr. Bruno Machado,
a amabilidade que teve em convidar-me, em entender que eu podia dizer alguma coisa de útil relativamente às finanças locais aqui perante vós. Eu acho que posso dizer que praticamente já percorri quase todos os espectros partidários em termos de sessões desta natureza. Nunca tinha tido a oportunidade, o privilégio de estar convosco, portanto, espero que, como disse nos outros, que seja proveitoso este tempo que vamos aqui utilizar para debater temáticas atinentes, no fundo, apesar de ser uma matéria técnica, temáticas atinentes à vida de todos nós, porque estamos a falar de dinheiros públicos, de dinheiros todos, e de dinheiros que são bem e mal gastos ao nível local. Eu vou aceitar o repto que o Dr. João lançou, de falar sobre os meios de financiamento e sobre os instrumentos autárquicos financeiros, o plano plurianual, o orçamento, a conta, muito brevemente. Eu tenho noção que isto não é uma aula e isto tem que ser um espaço de debate, portanto vamos deixar mais tempo para o debate, mas antes disso eu gostava de fazer um exercício convosco que passa por ver em que medida é que esta realidade das autarquias locais se coaduna com o ideário liberal. Porque eu tive o cuidado de ir ver o vosso ideário, designadamente ao vosso site, e posso dizer que gostei de bastantes das ideias que lá transmitem, e um exercício interessante seria começar por saber exatamente isto. Em que ponto, ou em que medida, é que as autarquias locais, os municípios e as freguesias casam bem, como diriam os nossos colegas espanhóis, casam bem com este ideário liberal que vocês propugnam e que vocês lançam para o debate político e que me parece que lançam bem e que devem lançar bem. Nessa perspectiva até se pode dizer que são, utilizando uma expressão corriqueira que todos conhecem, uma lufada de ar fresco. Eu tive o cuidado de ver o vosso ideário, gostei particularmente do modo claro e organizado como expõem as vossas ideias, designadamente logo na página de abertura, quando dizem que defendem pessoas livres, mercados livres, sociedades livres e cidadãos livres. Isto é, tudo assente numa ideia de liberdade, primeiro individual, liberdade empresarial, liberdade social e liberdade política. Em que medida é que as autarquias locais têm alguma coisa a dizer sobre isto? A ideia que, genericamente, eu posso transmitir, é uma ideia muito subjetiva, por isso é que estamos aqui para debater e até seria bom que, eventualmente, discordassem de mim, melhor dito, mas a ideia básica que eu gostaria aqui de transmitir, em primeiro lugar, é esta. O mundo autárquico não é favorável a estas ideias liberais. Não é decididamente. Eu vou já tentar demonstrar porquê. Já não é o mundo estadual centralista, também não é o mundo estadual autárquico, ao nível dos municípios e das freguesias. A liberdade individual. Vocês propugnam, e bem, e muito bem, insisto, pessoas livres. Dependendo da autarquia, podemos ter um maior ou menor grau de liberdade na atuação das pessoas. Temos autarquias um pouco mais flexíveis, temos autarquias que deixam as pessoas pisar os jardins, andar nos parques, colocar paraventos numa esplanada. Temos outras que regulamentam tudo até ao mais ínfimo pormenor, e mais do que isso, tudo objeto de licenciamento e tudo objeto de coimas. Posso-vos dar alguns exemplos de autarquias que, na ânsia de obter, e não apenas em Portugal, notem, na ânsia de obter receita, o que é que se faz? Proíbe-se, por hipótese, as pessoas de passearem com os seus animais de estimação nos jardins públicos e depois, se quiserem passear, têm uma licença de uso e porte de canídeo, que é paga, naturalmente. Este tipo de regulamentação, que começa a ser cada vez mais comum face à ausência de receitas, este tipo de regulamentação, este tipo de, chamamos assim, de subterfúgios, condiciona fortemente a liberdade individual das pessoas. As pessoas que não podem passear, não podem frequentar uma praia, não podem frequentar, ou não podem colocar, por hipótese, umas simples cadeiras, o dono de um restaurante não pode colocar umas simples cadeiras, um simples toldo, um guarda-sol na via pública. Eu não estou a discutir se bem ou mal, não é isso que está em causa, estou apenas a dar-vos alguns dados, no sentido em que muitas das limitações da liberdade individual passa por regulamentos municipais e regulamentos, até certa medida, das freguesias, mas mais dos municípios, portanto, das assembleias municipais e das câmaras municipais. Ao nível da liberdade económica, eu diria mais ainda. Não há quase nenhuma atividade económica que não seja objeto de autorização ou de licenciamento prévio ao nível municipal, ou estadual, ou municipal. Isto é, se nós pensássemos que algumas atividades não precisam de licenciamento do Estado Central,
estariam livres, desenganamos, porque não é preciso licenciamento do Estado Central, mas é preciso licenciamento ao nível da autarquia local. Atividades económicas, como por exemplo a instalação de uma barraca para vender fartura, de uma relote para vender farturas, uma barraca ou uma banca numa feira. Os municípios e as freguesias têm a regulamentação própria e exigem uma restrição, enfim, uma disciplina muito rígida quanto ao exercício dessa atividade económica. Insisto nesta ideia, se calhar tem mesmo que ser assim. A atividade não poderia ser livre, mas como estão a ver, esta ideia de mercado livre, uma economia a fluir livremente, sem os entraves aqui ao nível local, não casa muito bem com este ideário. Isto é, a autarquia local, atenta à regulamentação de quase todas as atividades, é mais vista como um estorvo, um empecilho, um embaraço à atividade económica, como já era à liberdade individual, vimos há pouco, do que propriamente um desembaraçador dessa atividade. Em terceiro lugar, ao nível social, estamos a falar do quê? Por exemplo, de manifestações, reuniões. Recordem-se o que se passou há 1 ou 2 semanas com os festejos. Não estou a criticar de modo algum, aliás, tenho noção do âmbito em que estou aqui a falar convosco, os festejos do Sporting Clube de Portugal, por hipótese. Levanta-se a questão de saber se era a autarquia local ou se eram as forças centrais, mas neste caso se era a autarquia local de Lisboa, que deveria ter tido uma atitude mais enérgica no sentido de limitar a liberdade de deslocação, e quem diz isto nesta altura diz, por exemplo, a liberdade de manifestação, a liberdade de reunião. Muitas vezes estas liberdades individuais e este liberalismo social, as pessoas poderem juntar-se, as pessoas poderem manifestar-se, as pessoas poderem exprimir-se em grupo e coletivamente, é fortemente limitado ao nível local. E em quarto lugar, se calhar o ponto que eu mais gostaria de chamar a vossa atenção, a liberdade política. Isto é, a possibilidade de cada um expressar livremente os seus anseios, que ao nível estadual, na minha perspectiva, é fortemente limitado. Isto é, os cidadãos em geral, de 4 em 4 anos são chamados a atos eleitorais, e depois pouco mais do que isso. São chamados a atos eleitorais, muitos deles não votam, muitos deles votam de modo inconsciente, de modo ignorante, de modo não claro, e outros não votam, e depois daí a 4 anos são chamados outra vez. E a participação política resume-se a isto. Ao nível local, temos um contributo acrescido, e aqui sim, se calhar, se me permitem uma primeira proposta, passa por este sentido. Além daquelas ideias que falei até agora, de tentar combater a excessiva regulamentação individual, económica e social, esta ideia, se calhar, é um ponto-chave que poderiam apostar fortemente, que é a participação local, a participação política, a participação democrática ao nível local. Designadamente, através de uma forma que eu muito prezo e que cá em Portugal não tem uma grande tradição ao nível nacional, mas tem ao nível local, já começa a ter, que é o referendo. Já todos devem, pelo menos intuitivamente, saber que está previsto na nossa Constituição a possibilidade de referendos nacionais. Já tivemos alguns, bem ou mal organizados, sobre regionalização, sobre interrupção voluntária da gravidez, mas também temos a possibilidade de referendos ao nível local. E ao nível local é que me parece que temos aí uma porta que podem explorar. Quando digo podem, é quer quem perfilha o ideário liberal, que, perfilhando uma maior autonomia política das decisões locais, mais desligadas, se quiserem assim dizer, dos órgãos políticos tradicionais, mas não apenas para vós, liberais, chamamos assim, mas para qualquer ator político. Colocar nas mãos do povo a decisão sobre determinadas questões locais. Já temos muitos exemplos cá em Portugal, depois se quiserem posso partilhar convosco alguma informação, eu deixo o meu e-mail e envio-vos os acórdãos do Tribunal Constitucional sobre isso. Já tivemos referendos muito curiosos em Serrelês, em Viana do Castelo, em Tavira, referendos em Vizela, em Chaves, sobre questões que poderão pensar, são questões menores, mas para as populações locais são importantes. Por exemplo, construir ou não o pavilhão gimnodesportivo perto do salão paroquial. Derrubar, melhor dito, destruir, deitar abaixo um depósito de água que tem um valor histórico, mas que não passa disso, não tem qualquer valor económico ou não. Alterar o feriado municipal daquela localidade, estou a pensar no caso de Vizela. Reabrir ao trânsito ou não uma ponte romana.
Isto é, questões locais que, na maior parte das vezes, são decididas pelos órgãos tradicionais que estamos habituados, a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, com todo aquele formalismo à volta, e que, se calhar, as pessoas poderiam ser chamadas mais oportunamente a fazê-lo. Eu insisto nesta ideia do referendo, porque acho que é uma ideia fundamental, sabendo que existem riscos, obviamente. Poder-me dizer, mas o povo é ignorante. Sei que não se pode dizer isto deste modo, mas estamos numa conversa franca e aberta. Não concordo com o argumento, porque não acredito que o povo, quando digo o povo, é a generalidade dos cidadãos com capacidade democrática para intervir num voto, num referendo em geral. É ignorante e pode ser manipulado através de um referendo. Ele também pode ser manipulado nas eleições gerais e nem por isso deixa de haver sufrágio universal de 4 anos para a Assembleia da República, por exemplo. Portanto, eu creio que um caminho que poderiam explorar e que mais parece encontrar-se no ideário que vi do vosso partido passaria por esta ideia de libertação do povo das decisões burocráticas tradicionais das câmaras, das assembleias, e passar mais para uma decisão referendária. Eu faço notar que há países na Europa, estou a pensar num que eu muito aprecio a este nível, a Suíça. Existe inclusivamente uma página na internet com a lista de todos os referendos que, inicialmente na Confederação Helvética, agora na Suíça, sobre variadíssimas matérias. Desde a compra de armamento de guerra, até ao aumento ou não da dívida pública, à recepção de imigrantes, o financiamento do caminho de ferro, estamos aqui a falar do TGV e damos de barato que vai haver TGV, ninguém pergunta ao povo. Na Suíça temos um histórico de centenas de referentes em que o povo é chamado a pronunciar sobre aquelas matérias. Portanto, esta era a primeira ideia que eu gostaria de sinalizar. O ideário que demonstram no vosso partido parece-me que, com este modelo que temos autárquico, precisa de, não é o ideário que precisa, é um modelo de ajustamentos, isto é, se me permitem a palavra, incentivo, no sentido de combater velhos vícios, a regulamentação excessiva, o exigir requisitos para tudo e mais alguma coisa, que às vezes são precisos por razões sanitárias, por razões económicas, por razões securitárias, mas às vezes são mera burocracia completamente estéril. Combater isso, que ao nível autárquico, se ao nível central já há muito, ao nível autárquico também existe muito. E depois, esta ideia de participação política através da via referendária. Apostar fortissimamente no referendo, que parece-me que é, ou deveria ser, uma via de futuro. Aproximar as pessoas das decisões ao nível local. Em segundo lugar, o repto que o Dr. João Domingos lançou de falar sobre os instrumentos financeiros. Já vimos que o ambiente não é muito propício a ideais liberais, pelo menos não me parece. Nós temos um direito local muito regulamentado, muito rodeado de disciplina jurídica. Talvez aligeirar um bocadinho essa disciplina fosse bom. E isto leva a que se olhe muitas vezes com desconfiança para o direito local. Existe aquela ideia do Estado Central, uma ideia um bocadinho sobranceira, de que estamos em crise porque os senhores presidentes de Câmara, os senhores presidentes de Junta, as Assembleias Municipais gastaram demais, foram os despesistas e não tiveram controle nas finanças públicas. Uma ideia profundamente errada, diga-se de passagem. É verdade que há autarquias locais, municípios e freguesias, que tiveram despesismo irresponsável, mas o grande despesismo que temos cá em Portugal, e temos muito, é ao nível do Estado Central. E quando digo despesismo é até num sentido criminal do termo. Isto dito, quais é que são os principais instrumentos financeiros ao nível dos municípios, e vou agora particularizar nos municípios, que me parece que poderão ser interessantes para qualquer um de vós que eventualmente tenha desígnios de se candidatar a um cargo autárquico. Temos basicamente 3 instrumentos, há outros, mas basicamente 3 instrumentos jurídicos que devem conhecer aprofundadamente. Primeiro, o denominado Quadro Plurianual de Programação Orçamental, que já vou explicar daqui a pouco o que é. Em segundo lugar, o orçamento. E em terceiro lugar, aquilo que eu diria, se calhar um dos mais significativos, a conta. O quadro plurianual e o orçamento está tudo na Lei das Finanças Locais, que é a Lei 73/2013. O quadro plurianual e o orçamento são instrumentos de previsão. Eu costumo dizer aos meus alunos que são instrumentos ex ante, isto é, antes do ano financeiro começar, faz-se uma previsão daquilo que se vai gastar e daquilo que se vai receber nos exercícios seguintes. O orçamento tem a duração de 1 ano. Normalmente o orçamento entra em vigor em 1 de janeiro e termina em 31 de dezembro.
E o orçamento já sujeita a uma série de regras, a mais conhecida das quais é o equilíbrio. O orçamento tem que estar equilibrado, isto é, a quantidade e a qualidade de receitas, impostos, taxas, tarifas, preços, empréstimos, transferências, tem que ser, no mínimo, igual, em termos quantitativos, à quantidade de despesas. Despesas com pessoal, despesas com educação, despesas com saúde, com saneamento básico, com limpeza de ruas e de estradas, com infraestruturas, etc. Isto é o orçamento, que é um documento anual. Portanto, chegamos a 31 de dezembro, em princípio, o orçamento deixa de vigorar e entra em vigor um outro. O quadro plurianual é um instrumento mais importante. É um instrumento de médio prazo. Como o próprio nome está a dizer, é plurianual. Isto é um instrumento que contém uma previsão das finanças daquele município a 4 anos. Isto é para evitar o quê? Para evitar o que acontecia no passado, muitas vezes, embora o Estado não possa criticar porque fazia a mesma coisa, que é, inicia-se um investimento no ano de 2010 e depois deixa-se aquilo a meio. Pronto. Ou não se prevê nada em 2011 e depois lembramos em 2012 começar uma grande obra de avultada dimensão, sem planificar como é que vão ser as coisas daqui a 4 ou 5 anos. E daqui a 4 ou 5 anos está lá outro autarca, outro grupo com cor política diferente e fica onerado com aquilo que vem do orçamento anterior, com o início de uma obra majestática, que não tem relevância alguma, mas fica a onerar o orçamento daquele exercício. Para haver uma maior continuidade entre os mandatos, exige-se um quadro plurianual. Isto é, aquele executivo mal entra em vigor, tem que apresentar logo um programa para 4 anos. Isto é, que é o equivalente tendencialmente ao seu mandato. E depois os orçamentos, de modo geral, têm que estar de acordo com esse quadro plurianual. Portanto, estes dois são instrumentos de previsão. Depois, quando o ano termina, portanto já no ano seguinte, é preciso aprovar um outro instrumento que é a conta. E este instrumento é muito importante, porque ele é enviado por uma entidade de controlo, que se tivermos tempo eu gostaria muito de falar sobre ela, mas não agora, naturalmente, eventualmente no debate, que é o Tribunal de Contas. A conta é um instrumento já não é ex ante, mas é ex post, isto é um instrumento de efetivação daquilo que se recebeu e daquilo que se pagou no ano anterior. E a conta também tem que estar equilibrada. E se forem ver o site do Tribunal de Contas, de vez em quando lá temos relatórios de auditoria ao município X ou ao município Y. Alguns relatórios de auditoria até são brandos, dizendo, temos aqui algumas falhas, algumas incorreções, algumas omissões, algumas coisas mal explicadas, mas genericamente está tudo bem. Temos outros que são extremamente violentos e, além das palavras serem duras, com responsabilidades criminais. Isto é, o Tribunal de Contas exara uma certidão e participa ao Ministério Público porque entende que existem indícios de atividade criminosa e chama a vossa atenção para uma matéria que eu aqui não tenho tempo de falar, mas que tem que estar sempre com muita atenção se vier para este domínio, que é a contratação pública. É importante salientar, eu sei que estou num auditório liberal, portanto, poderiam pensar que se pode contratar com quem se quer. Não pode. Existem regras muitíssimo apertadas de contratação pública, que na verdade mais não é do que a expressão daquela liberdade de mercado que falamos há pouco. Isto é, não se pode contratar aquela obra com o tio, com o primo ou com o amigo, só porque o conhecemos. Temos de fazer uma oferta no mercado a 3, 4, 5 empresas, estou a simplificar muito, não é assim tão ligeiro, obviamente, a 3, 4, 5 empresas e aquela que estiver em melhores condições é que aquela que vai ser adjudicada à obra. O Código dos Contratos Públicos é dos diplomas mais complicados que eu conheço, mais regulamentadores, aí a culpa é da União Europeia, mais densos em termos de aplicação, e é preciso um curso específico só para aquilo. Muitas pessoas e muitos autarcas, ao nível dos municípios e das freguesias, cometem erros, não é por dolo, não, isto é, não têm intenção de beneficiar ou prejudicar alguém, é porque de facto não sabem, porque não têm que saber. Quem vai para um município ou para uma freguesia não tem que ser licenciado em Direito e muito menos ter uma especialização em contratos públicos. E acontece muitas vezes que se adjudica ou se faz um ajuste direto a uma determinada empresa para a realização de uma prestação de serviço ou de uma obra, e se calhar não se poderia fazer. Teria que haver um concurso público ou uma outra forma. Para terminar, o Dr. João perguntou também os meios de financiamento. É uma pergunta muito interessante e que tem a ver exatamente também aqui com o vosso ideário. É que dependendo digamos assim, do líder da autarquia, dependendo do respectivo presidente e do respectivo executivo, as receitas podem ser
mais de um tipo ou mais do outro. Se tivermos um executivo mais estatizante, mais socializante, mais interventivo, vamos ter mais receitas, principalmente provenientes de taxas. Tudo é regulamentado, para tudo é preciso uma taxa, e coimas. Quase tudo é disciplinado, logo é muito fácil prevaricar e entrar em infração e temos que pagar a respectiva coima à autarquia. E aqui relembro aqueles exemplos, quer o estacionar num sítio que não é permitido, porque tudo está disciplinado, no centro daquela freguesia ou no centro daquele município, não há um espaço livre para estacionar, é tudo parqueamento financiado, isto é, parqueamento pago, o que significa que é muito fácil a uma pessoa que se esqueça, ou então que se esqueça, entre aspas, pagar a respectiva coima. Podemos ter então uma autarquia que assenta mais a sua dinâmica financeira na recepção de taxas e de coimas, e é preciso ter uma forte fiscalização e ter funcionários para isso, para estarem na rua a inspecionar os feirantes, por hipótese, para estarem a inspecionar os titulares de barracas, de rolotes, de bifanas, de carros que estão mal estacionados, etc. E depois poderíamos ter, mas não temos, pelo menos que eu saiba, não temos muitas, autarquias mais liberais. Isto é, autarquias, por exemplo, que não são elas próprias a levar à prática os serviços. Por exemplo, não há serviços municipais de água, não há serviços municipais de saneamento, mas outorgam essa tarefa a empresas. O chamado, nós aqui não temos tempo de ver isso, o domínio empresarial local. E então essas autarquias mais liberais, mais adeptas de fornecimento no mercado, que é muito comum, por exemplo, em matéria de transportes urbanos, autocarros, muitas vezes os serviços não são da autarquia, mas são uma empresa privada a quem é concessionado aquele serviço. E às vezes é mais do que isso até, é mesmo uma empresa privada com participação do município, e a empresa privada é que presta o serviço de autocarros, ou se for caso disso, de metro ou qualquer outro. Estas autarquias mais, entre aspas, mais liberais, acreditam mais na iniciativa do mercado e na possibilidade de concorrência. Ao lado das piscinas municipais, temos piscinas com empresas privadas. Ao lado dos teatros municipais, temos teatros de empresas privadas. Ao lado de um serviço municipal de autocarros, temos um serviço privado de autocarros. Portanto, o liberalismo tem um espaço muito grande para crescer. Agora, neste momento, creio que ainda não deu o salto. Também, pronto, se calhar faltará o vosso partido, a vossa associação política é nova, é recente, ainda faltará expressividade eleitoral para isso. Vindo essa expressividade eleitoral, e aí é um trabalho vosso de convencimento do eleitorado, vindo essa expressividade eleitoral, possivelmente as pessoas começarão a pensar que, em vez de confiarmos em serviços burocráticos e pesados de água, é melhor se calhar confiar numa empresa privada que fornece a água a um custo concorrencial e possivelmente mais barato. Os detratores vão dizer, se calhar não, se calhar vão aproveitar a possibilidade de concorrência para penalizar os custos e aumentar as suas próprias receitas e, concomitantemente, o preço da água até subiria. Portanto, há aqui uma lógica que já não é jurídica, que é económica, que temos todos de refletir. A última nota gostaria de salientar, espero, Dr. João, que não esteja muito, muito longe do meu tempo. A última nota que eu queria salientar é a questão do endividamento e das gerações futuras. É importante salientar que quem desempenha cargos públicos durante muitos anos, e agora vou ser um bocadinho duro com as palavras, atirou, aliás vemos exemplos muitíssimo recentes, atirou para quem vem a seguir a conta. Isto é, hoje faz-se um estádio, compra-se um banco, financia-se uma empresa pública ou local, mas faz-se, compra-se e financia-se com dinheiro que não é atual. É dinheiro que vai ser pago daqui a 10, 20 ou 30 anos. E a questão que eu lanço é esta. Daqui a 10, 20 ou 30 anos, essas pessoas, que se calhar hoje nem sequer estão nascidas, ou estão nos bancos da escola, essas pessoas concordariam com essa atuação? A questão a pensar é um bocadinho esta. Estamos a atirar para pessoas que não têm possibilidade de escolha, um peso grandíssimo, um ónus elevadíssimo ao nível das finanças, e particularmente das finanças locais. Todos nós conhecemos exemplos de rotundas, desculpem a expressão, não vão tomar a mal, de alguns mamarrachos, de intervenções, eventos, por exemplo, eventos desportivos, eventos musicais, que não são pagos no momento. Há sempre aquela ideia de que vão trazer retorno.
a maior parte das vezes não trazem. O que trazem é dívida, e as pessoas vão estar aqui há 10 anos a pagar isso. É importante, e se eu estiver, eu não tenho noção do auditório que tenho à minha frente, mas intuo, ou imagino que sejam pessoas bastante jovens. Os jovens hoje em dia, com 17, 18, 19, 20 anos, já vão começar a sua vida útil, profissional, com uma dívida às costas. E uma dívida que não é da responsabilidade deles. Eu até aceito alguma revolta dessas pessoas. Agora, revolta de pessoas da minha idade, vir dizer que os governantes isto e os governantes aquilo, quando é exatamente a minha geração que não soube, repare, a minha geração nasceu na década de 70, são a geração que até hoje mais teve. Antes da década de 70 havia um nível de pobreza mais significativo. Entretanto, na década de 80, 90 e 2000, a riqueza subiu imenso e o nível de vida subiu imenso. Portanto, as pessoas da minha geração, com 40, 50, 60 anos, são as pessoas que até hoje, se calhar em Portugal, tiveram o melhor nível de vida de sempre. E o que é que estão a deixar para as gerações futuras? O mesmo nível de vida ou melhor? É que digo, melhor não deixam de certeza. É que nem sequer deixam o mesmo. Quem vem agora tem um nível de vida inferior às pessoas que até agora estiveram a comandar os destinos da sociedade. Portanto, deixar-vos ir com esta reflexão e com a ponderação desta ideia de preservação dos interesses das gerações futuras. Penso que é fundamental pensarmos nisso e eu que sou jurista, e como sei que temos aqui alguns juristas também a ouvir-nos, pensar um dia numa revisão constitucional e introduzir um princípio vinculativo, obrigatório, prescritivo de proteção das gerações futuras. Qualquer medida orçamental que seja violadora dos interesses das futuras gerações deveria ser considerada inconstitucional e não entrar em vigor. Espero ter sido minimamente claro. Doutor João, muito obrigado. Obrigado, foi extremamente claro e agradeço já a análise intelectualmente honesta que fez sobre tanto as autarquias como também o panorama global do país e também por fazer a ponte em relação às ideias liberais. Agora para o Luís Pedroso, para agora nos dar uma impressão mais prática de quem vive o dia-a-dia das autarquias. Luís? Luís? Pronto, já tinha feito os cumprimentos da praxe. Força, nós vamos ouvir bem. Pronto, já tinha feito os cumprimentos da praxe. E falar de finanças locais, ao cá disseram que eu trabalhei 25 anos como tesouro da Câmara, mas eu entrei precisamente para a Câmara Municipal de Braga faz no dia 15 de junho deste ano, 40 anos, precisamente para a tesouraria. E falar em finanças locais há 40 anos atrás não tinha nada a ver do que se passa hoje. Nós praticamente entre 1928 e 1979 tivemos o mesmo sistema contabilístico, que era um sistema do deve haver, muito parecido com aquilo que se fazia nas mercearias. Depois então o Decreto-Lei 341/83, que aí já começou com umas novas nuances, que veio quase que implementar e obrigar a que os municípios e as juntas de freguesia já elaborassem planos de atividade, para haver alguma concertação entre o plano de atividade e o orçamento, o plano de atividade sempre um instrumento político e a parte orçamental. Mas digamos que só quando entrou em vigor o POCAL, que é o Plano Oficial de Contabilidade Adaptado para as Autarquias Locais, aí sim é que as autarquias locais começaram a ser mais escrutinadas. A própria Direção-Geral das Autarquias Locais, pelo Tribunal de Contas,
começaram a ter uma noção mais clara, até porque o reportar, portanto, de toda a atividade autárquica é feita praticamente ao mês. E quando o professor falava que do apresentar da conta de gerência, hoje em dia o Tribunal de Contas, como a Direção-Geral das Autarquias Locais, quando as autarquias, portanto, mandam os mapas para o Tribunal de Contas e para a Direção-Geral das Autarquias Locais, eles já têm, portanto, os dados todos. Há aqui eu voltava um pouco atrás, e é com algum orgulho que eu digo isto, porque eu sou do tempo, eu tenho 61 anos, mas sou do tempo em que nós tínhamos na tesouraria um livro com cerca de 2 metros, em que eram registadas todas as receitas e nós éramos obrigados a conhecer o orçamento e o que era um orçamento e classificar uma receita em uma despesa. Hoje em dia, quem trabalha nos organismos públicos, os computadores e os programas informáticos fazem isso tudo. Nós, nessa altura, não fazíamos tudo manualmente, que dava muito trabalho. Eu posso dizer que só para fechar o dia, às vezes fazer um transporte, nós tínhamos cerca de 150 colunas, era sempre tudo muito difícil. Contudo, e a nível de freguesias ainda era bem pior, porque nas freguesias a contabilidade era mesmo uma contabilidade de mercearia. Eu conheci, por exemplo, uma freguesia, e já estamos a falar nos anos 80, que em abril do ano seguinte é que ela fazia os lançamentos e depois dizia assim, epá, aqui já ultrapassei a dotação orçamental, esta vai ficar para o próximo ano. Portanto, havia algum amadorismo, não vou dizer que havia, portanto, desonestidade, havia sim algum amadorismo e também, se calhar, as pessoas que muitas das vezes abraçavam estes projetos autárquicos não tinham aptidões para depois fazer, portanto, esse trabalho. Também tem que se dizer que os orçamentos, sobretudo para as freguesias, eram orçamentos muito diminutos. As freguesias tinham poucas atribuições, tinham poucas delegações de competências. E a maior parte delas nem quadro tinham. Portanto, os próprios autarcas é que faziam os atestados, é que faziam a parte administrativa das juntas de freguesia. Os municípios, pronto, uma escala completamente diferente, mas seria dessa altura, nos anos 70, 80, que eram mais fustigados com inspeções, com sindicâncias, com auditorias, precisamente porque os dados, muitas das vezes, não eram reportados de uma forma fiel, o que provocava que, muitas das vezes, portanto, os serviços autárquicos fossem mais fiscalizados. Chega, portanto, a entrada em vigor do Plano Oficial de Contabilidade adaptado às autarquias locais e aí sim, e aí há uma pessoa que eu tenho que mencionar, que foi Miguel Relvas. Miguel Relvas, com a imposição da lei do cabimento e dos compromissos, veio moralizar muito e disciplinar muito as autarquias. O que é isso, portanto, dos cabimentos e compromissos? Toda a gente sabe que no passado, sobretudo em anos autárquicos, os autarcas gastavam mais do que aquilo que podiam, mas pronto, pagava-se depois, nem que fosse um ano ou 2 a seguir a pagar, portanto, essas dívidas. Ora bem, com esta lei dos compromissos e do cabimento, toda a despesa tem que ser antecipadamente cabimentada, que é cabimentada em orçamento e reter a verba para fazer o pagamento. Isso veio moralizar bastante a despesa, sobretudo a despesa sem controle que existia, nomeadamente em atos eleitorais,
E, acima de tudo, para os próprios fornecedores, foi um instrumento que uma pessoa, pedindo o número de compromisso, ficava, digamos, com um documento da assunção da dívida por parte, portanto, do Estado, por parte da autarquia. Para mim, essa lei foi das leis, eu sei que para os autarcas foi muito violenta, porque veio castrar um pouco, digamos, a liberdade, às vezes, de poder assumir determinadas dívidas, mas veio moralizar muito as finanças públicas. Agora, com a entrada em vigor do CNCAP, do CNCAP, eu acho que então, digamos que a contabilidade pública hoje em dia só não sabe o que é a atividade do município A, B ou C, da junta A, B ou C, quem não quer. Porque hoje em dia tem que ser tudo reportado, como eu digo, mensalmente e trimestralmente. Não é como no passado, que uma pessoa, se for preciso, enganei-me há 3 meses atrás, não fiz este lançamento. Isso é impossível. Portanto, isto hoje em dia há planos, mesmo há magnéticos. Quando digo magnéticos, é assim: todas as autarquias têm um programa informático que gera o magnético, que é o fecheiro de toda a atividade daquele mês, e fica fechado, acabou, não se pode voltar para trás. Nem se pode andar a anular, enganei-me. Não, isto hoje em dia é muito sério, e eu quero que sobretudo quem nos está a ouvir, que se comece a mentalizar que realmente hoje em dia a contabilidade pública é uma coisa muito séria. E aí é que talvez, eu acho que hoje em dia nós começamos a ter melhores autarcas. Não vou dizer que os autarcas do passado que eram maus, porque as pessoas que estiveram tentaram fazer as coisas da melhor maneira que puderam e souberam fazer. Mas hoje em dia, ir para uma Câmara Municipal ou mesmo para uma freguesia, eu falo, por exemplo, a minha união de freguesias já é uma freguesia com alguma expressão, será a segunda ou terceira do Conselho de Braga. Uma pessoa que assuma, portanto, os destinos de uma autarquia como essa, mesmo sendo uma junta de freguesia, tem que ter a noção que há instrumentos e também tem que saber, e se calhar eu poderei ser um pouco melhor autarca, porque comecei a trabalhar nas finanças públicas, sei perfeitamente quais são as consequências e também sei perfeitamente do rigor que tem que existir. Nós autarcas, e ao bocado o seu professor falava muito bem, quando uma pessoa apresenta os relatórios de gestão no ano seguinte, os autarcas são medidos pela sua atividade e também pela taxa de execução orçamental. E isso reporta-nos também para outra coisa, que é, hoje em dia, os autarcas têm a percepção que devem fazer orçamentos execuíveis. Muitas vezes no passado, o autarca era capaz de se gabar que tinha um orçamento de não sei quantos milhões. Mas se não o cumprir, e se tiver uma taxa de execução muito baixa, é horrível. Isso só vem demonstrar a incompetência do próprio autarca. Portanto, o facto de uma pessoa hoje em dia, e não é só os políticos também têm que se rodear de técnicos competentes, elaborar orçamentos, portanto, compatíveis, execuíveis. Eu sei perfeitamente que muitas das vezes há surpresas, e nós recentemente tivemos 2 anos em que a pandemia afetou e muito as finanças das autarquias. Eu aqui tenho que dizer que as autarquias locais, sejam elas câmaras municipais, sejam elas juntas de freguesia, muitas das vezes endividam-se porque o poder central muitas das vezes não assume as suas responsabilidades.
E Braga, que é uma cidade que tem crescido até do ponto de vista de PIB, se calhar deveríamos ter mais dinheiro em Braga, porque se nós contribuirmos para o país com muito dinheiro, porque nós somos uma cidade exportadora, somos uma cidade que já está entre as 3 cidades mais exportadoras do país, e eu, como autarca, não concordo que estejamos a subsidiar sempre Lisboa e Porto, e muitas das vezes a nossa cidade de Braga, por exemplo, quando se fala em mobilidade, nós, para falar em mobilidade, temos que ter mais e melhores transportes públicos. Mas nós só podemos ter mais e melhores transportes públicos se Lisboa, ou melhor, se o Estado, como participar dos transportes públicos, como participa em Lisboa e Porto. Ao bocado também o seu professor Joaquim Rocha falava nos impostos e nas taxas. Eu fui um fenómeno que eu acompanhei ao longo dos anos e então, quando entrou o plano oficial de contabilidade adaptado às autarquias locais, uma das coisas que foi quase que obrigatório foi implementar a contabilidade de custos. Essa contabilidade de custos nunca existiu, porque muitas das vezes, até por uma questão eleitoralista, baixava-se aos preços para assim o autarca ser muito mais popular. Então nós fomos quase que obrigados, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. As freguesias da cidade são muitas vezes criticadas pelas freguesias da periferia porque levamos 1 euro, 2 euros, 3 euros pelo outro Estado. Porque quando foi implementada a contabilidade de custos, as freguesias da cidade, como têm pessoal administrativo, tivemos que fazer contas e o outro Estado demora-se tempo a fazer, leva uma folha de papel, tem não sei quanto de tinteiro, o funcionário ganha não sei quanto a hora, tal. Há uma contabilidade de custos e tem que se definir um preço. E muitas das vezes esse preço pode não ser agradável, mas a verdade é esta. As câmaras e mais as câmaras que as freguesias, ao longo dos anos, endividaram-se muito. E eu aqui, quando se despenalizou portanto, a criminalização da má gestão, eu sou contra. Porque eu acho que a gestão danosa deve ser criminalizada. Eu acho que se um autarca for para além das suas competências e gastar mal o dinheiro, ou esbanjar mal o dinheiro, deve ser criminalizado e deve responder criminal, civilmente e até com os seus próprios bens pela sua gestão danosa. E se porventura isso acontecesse, a maior parte das pessoas começavam a pensar 2 vezes antes de ter determinados atos. E quando há pouco se falava até mesmo da legitimidade de alguns atos eleitorais relativamente ao número de pessoas que votam, nós se calhar temos que fazer um exercício. Porque é que as pessoas começam a se divorciar de ir votar? E se calhar começam-se a divorciar, sobretudo os jovens, porque o que veem, a maior parte dos políticos são mentirosos. Eu acho que é a altura dos políticos começarem a dizer que não. E se calhar o mais fácil é dizer que sim. Mas muitas das vezes nós temos que dizer, olha, é não porque a nível de finanças públicas, e eu não quero generalizar, mas o que é certo é que o nosso país está mal. O nosso país é pobre. Nós temos que ter muito cuidado da forma como gastamos o dinheiro. A maior parte das autarquias estão no limiar da sua capacidade de endividamento, que é uma coisa que a maior parte das pessoas nem sabe que isso é. Mas há regras. E como dizia o seu professor, e muito bem, há heranças que se deixam para gerações futuras, mas que hipotecam e muito a gestão de uma Câmara Municipal. Por exemplo, eu saí da Câmara Municipal de Braga em 2013. Eu atrevo-me a dizer que entre 2013 e 2030 pouco se poderá fazer, porque realmente há
encargos que têm que ser assumidos por um hiato de tempo bastante grande. E com o acabar ou a diminuição dos fundos estruturais, porque nós, durante muitos anos, conseguimos fazer algumas flores, fruto do dinheiro que vinha da Comunidade Económica Europeia, em que os municípios praticamente só tinham que entrar com 20%, portanto uma verba relativamente irrisória, relativamente ao investimento global. Com o 2020 a coisa começou a ficar um bocadinho mais diminuta e o 2030 tem para outras áreas e não para obra-cimento. Poderá ser para obras estruturantes, e fala-se, por exemplo, no Aeroporto de Lisboa, fala-se, por exemplo, no TGV, que são obras que o governo acha que são estruturantes, mas quer dizer, para as populações e, sobretudo, para as cidades que não são Lisboa e Porto, adivinha-se anos em que não vai haver grandes investimentos. E se não houver esses fundos estruturais, a atividade desses municípios e também das juntas de freguesia, porque é assim, as câmaras municipais, e eu falo, por exemplo, a Câmara Municipal de Braga, ao longo dos anos, foi talvez da primeira que começou a apostar na chamada descentralização e da atribuição de competências, ou delegação de competências nas juntas de freguesias, nomeadamente ao nível de obras. Mas isso só se pode fazer havendo dinheiro. Se não houver dinheiro, será difícil manter o mesmo padrão. É por isso que só faço uma pergunta. Se calhar a maior parte das pessoas desconhece isso, mas, por exemplo, nós quando recebemos em casa o envelope da autoridade tributária para pagar o IMI, uma pessoa se calhar fica muito chateada, alguns pagam em 2 prestações, outros pagam numa, outros pagam em 3, se calhar a prestação é alta. Eu posso vos dizer que se o IMI acabasse, a maior parte dos municípios iam à falência. O IMI, presentemente, é o grande balão de oxigênio das autarquias. Autarquias, câmaras. Porque se não for isso, muitas das vezes, e vamos voltar outra vez às finanças, os fundos disponíveis, que é outro mecanismo, pronto, que é uma coisa técnica, mas, por exemplo, no início do ano, muitas das vezes as próprias autarquias são obrigadas a pedir um empréstimo de tesouraria. O que é um empréstimo de tesouraria? É um empréstimo que é pedido nesse ano e é pago nesse mesmo ano. Mas que é pedido, pura e simplesmente, para uma pessoa, para o próprio executivo camarário, ficar com fundos disponíveis para poder começar a pagar. Senão, não pode, porque não tem fundos disponíveis. É uma antecipação das receitas para poder trabalhar. É um mecanismo completamente legal. Muitas das vezes as oposições fazem perguntas esquisitas, mas tecnicamente tem que ser assim. Senão, os municípios atrevem-se a estar os 2, 3, 4 primeiros meses do ano sem poder fazer pagamentos. Porque só podem fazer pagamentos se tiverem fundos disponíveis. Isto, eu só quero dizer, é que as regras hoje em dia dos municípios são muito apertadas. O presidente de uma Câmara, o presidente de uma junta de freguesia não pode fazer aquilo que quer. Tem regras, tem que saber aquilo que está a fazer. Como digo, acho que se deviam ser penalizados pela sua gestão danosa. Eu acho que isso devia ser visto. Eu acho que quem não deve, não tem, e como tal, não deve ter medo a isso. E depois também gostava de dizer aqui uma coisa. O Sr. Professor Joaquim Rocha falou nos canídeos. Não sei se sabem, mas, por exemplo, quem emite as licenças dos canídeos são as juntas de freguesia. Registar um canídeo, porventura, demora 3 vezes mais do que passar o cartão do cidadão de uma pessoa. Porque tem que se meter o número do chip, porque tem que saber se o cão está num canil, se tem isto, tem aquilo, se tem cauda curta, lisa, de que cor, de que raça, se tem pedigree, se não tem pedigree, enfim. Demora muito licenciar um canídeo. O licenciamento tem um custo, é claro.
Geralmente as regras estão definidas por lei, consoante o mais barato ou o mais caro, uma profilaxia antirrábica, que é a vacina da raiva, que andavam pelos 4 euros e qualquer coisa, uma, 2 ou 3. Essa receita é para as juntas de freguesia, não é para os municípios. E eu vou ser muito sincero, só mandam para as freguesias aquilo que não interessa. Isso só dá trabalho e despesa. Mas tem vantagens, os licenciamentos caninos. Porquê? Porque se porventura uma pessoa perder um cão, e ele for encontrado noutro sítio, através do sítio, consegue-se saber quem é o dono. Porque tudo é registrado numa plataforma, que é o CICAF, e essa plataforma é uma plataforma nacional. Portanto, há vantagens nisso tudo. Agora, quando se falava de... Eu concordo que realmente nós o que temos é um problema grave. Isso já não é finanças públicas. Nós temos um problema grave de cidadania. Porque quando se fala em Suíça, felizmente conheço, ou quando se fala em alguns países da Europa Central, sabemos perfeitamente que as pessoas são mais disciplinadas em certas coisas. Uma vez, um elemento da Quercus, da Holanda, entrevistou-me aqui há 2 ou 3 anos, e perguntou-me se nós aqui tínhamos o hábito de fruir dos jardins. E eu disse-lhe que não. Lá fora, as pessoas, sobretudo quando o sol aparece, que é mais raro do que aqui em Braga, as pessoas vão para o jardim, descalças, tiram as meias, põem uma manta, pegam uma garrafa de vinho, não tem problema. Uma música, estão ali toda a tarde. Deixam lá os seus dejetos e como é que as pessoas podem deitar nos jardins. Mas eu quando digo aí, nos jardins, digo também noutros setores. Nós o que temos, e aqui é uma crítica, se calhar nós, antes de entrarmos para a Comunidade Económica Europeia, nós éramos um povo que poderia ser mais pobre, mas éramos honestos, éramos educados e tentávamos guardar também do riso para a chora. Aquela década de 80 e 90, um dinheiro sem controle, foi mesmo um dinheiro sem controle, habituou muito mal a maior parte dos portugueses. E nós, hoje em dia, há pessoas que não compreendem, não entendem. Nós, hoje em dia, temos uma sociedade revoltada, temos uma sociedade egoísta e temos uma sociedade que a maior parte das pessoas só olha para o seu umbigo. E então, os políticos têm que começar a investir. Isto é a minha opinião, e se calhar ficava por aqui e lançava este desafio. Eu acho que a maior parte dos políticos deviam começar a investir nas escolas, porque é nas escolas que nós vamos educar os adultos do amanhã. Eu só me lembro, por exemplo, que nós aqui em Braga, a nível da triagem dos lixos, fez-se uma campanha fantástica e Braga é o concelho que mais e melhor triagem de lixo faz, devido, portanto, à campanha que foi feita nas escolas, em que os miúdos iam para casa e diziam aos pais que tinham que fazer assim, os pais achavam muita piada e acabavam por realmente fazer essa triagem. Portanto, nós temos que ir para as escolas, temos que ir para os jardins de infância, temos que ir para o ensino básico e começar a dar aulas de cidadania, que é para efetivamente começarmos a consciencializar as pessoas que têm uma voz, que têm um papel a desempenhar na sociedade, que têm que votar, que não é não ir votar, é ir, nem que seja em branco, porque o voto em branco é um voto de cidadania em que diz assim, opá, vocês todos andam-se a portar muito mal e eu acho que não há ninguém que me possa satisfazer. Portanto, esse trabalho tem que ser feito pelos partidos, os políticos têm que começar a falar para as pessoas olhos nos olhos e começar a dizer que não, porque o bom político não é aquele que diz sempre que sim. O bom político é aquele que arranja
soluções para os problemas. É aquele que tenta abrir portas quando elas estão fechadas. E se for assim, estou convencido que vamos ter uma sociedade melhor. E, acima de tudo, como estamos a falar de finanças, eu penso que a nível de mecanismos, e vou terminar agora, a nível de mecanismos de finanças públicas, eu acho que estamos bem. Do ponto de vista jurídico, também estamos bem, porque as regras são claras. Agora, o que temos é que ter, se calhar, melhores políticos. Muito obrigado pelo seu testemunho, que é fruto de uma experiência de campo em mais de 20 anos, ao serviço das finanças autárquicas, e é um conhecimento muito relevante, e é importante ouvir essa partilha de uma vertente mais prática desta temática. Nós agora temos um conjunto de questões que eu vou lançar a ambos os convidados. Pedia-vos que é possível, também porque estamos com alguma limitação de tempo, e vou lançar as questões para ambos, e quem se sentir mais à vontade para responder a cada uma das questões pode começar, e o outro convidado, se tiver alguma coisa a acrescentar, também tem tempo para o fazer. Vou começar então com a primeira questão, que é uma questão assim mais genérica, que é qual é que é a autonomia das autarquias na aplicação dos seus fundos? Não sei se ter a ordem. Pronto, eu começo. Ora bem, as autarquias câmaras, hoje em dia, e fruto daquilo que eu já disse, têm uma grande. A maior parte do dinheiro que recebem do Estado está praticamente comprometido com a massa salarial. Depois vêm os encargos financeiros fruto de compromissos assumidos. Portanto, ou duas uma, era aquilo que eu dizia há um bocado, ou através do Estado, do FEDER, pode haver, portanto, investimento, ou de fundos estruturais, não é? Que é a mesma coisa, ou então a capacidade de investimentos com dinheiros próprios é muito difícil. Mas mesmo muito difícil, porque a maior parte das autarquias tem praticamente os seus orçamentos praticamente esgotados a 90% só com as despesas correntes e com a massa salarial. Concordo muito com o que acabado de ser dito, concordo em absoluto. E acrescentaria um outro tópico para o debate. Há pouco, quando falamos nas receitas, não falamos, também o tempo não permite tudo, grande parte das receitas dos municípios e das freguesias, mas principalmente dos municípios, são transferências do Orçamento do Estado. Isto é, grande parte dos municípios está sempre dependente de determinadas receitas que se chamam fundos, o Fundo de Equilíbrio Financeiro, o Fundo Geral Municipal, o Fundo Social Municipal. Por exemplo, só para ter uma ideia muito genérica e muito vaga, o financiamento dos salários do pessoal das creches, dos centros de dia para idosos, das escolas de ensino básico, são muitas vezes pagos pelas autarquias. O financiamento desses salários é pago pelas autarquias através de um envelope financeiro que se chama Fundo Social Municipal. Depois temos outras receitas mais recentes, como, por exemplo, uma participação dos municípios no IVA, uma participação dos municípios no IRS, um fundo de coesão municipal. Onde é que eu quero chegar com tudo isto? Com tantos fundos e fundinhos, desculpem a expressão, o que nós temos é autarquias cada vez mais dependentes das transferências do Orçamento do Estado. E o que eu pergunto, até porque estamos num auditório de liberais, é: isso não será perverso? Isto é, se calhar o sistema já está pensado exatamente nesse sentido. Isto é, proclama-se do ponto de vista teórico um artigo 6º da Constituição a dizer que há autonomia dos municípios e das freguesias, e depois o artigo 235 a realçar, a dizer que temos um poder local autonómico, etc, etc. Mas na prática, eu pelo menos não conheço, ou é capaz de haver um ou dois. Reparem, temos 300 e tal municípios e 2.000 e tal, 3.000 e tal freguesias. Não conheço, tirando um ou dois, que seja verdadeiramente autónomo e que não precise das transferências do Estado. No fundo, o que nós temos é
E isto é uma crítica ao sistema, não é uma crítica aos autarcas, é uma crítica ao sistema, um sistema desenhado pelo legislador que faz com que os municípios e as freguesias estejam dependentes de transferências. Ou seja, não há autonomia, não há liberdade para que eles possam ter as suas próprias receitas. Confesso também não sei qual é o modelo para isso. E não me caberia a mim, eu sou jurista, se calhar aí os economistas é que teriam que pensar em modelos adequados para ver como captar receitas fora destes envelopes financeiros do Estado. Estas molas. É a altura de pensar no novo modelo de financiamento autárquico. Sim, mas acho que a autonomia é reduzidíssima. Eu se me permite, eu dava mais tempo. Eu sou a favor, eu não gosto do termo regionalização. Falemos em descentralização de competências, mas essa será a chave para as regiões terem, portanto, o dinheiro que geram, portanto, é gerido pelas suas próprias regiões. Só há uma coisa que eu não sei qual será o modelo ideal, porque isto é assim, eu acho que tem que se fazer alguma coisa nessa matéria, mas sem aumentar a despesa. Porque se vamos ter parlamentos regionais, lá estamos nós outra vez com o mesmo problema. Portanto, não sei se a figura do antigo governo civil, qualquer coisa nós vemos, por exemplo, o que está a passar, por exemplo, em Espanha, e nomeadamente com a Catalunha, não é? Porque eles defendem, sabendo que é uma região rica, eles acham-se que podem ter a autodeterminação, que eles por si só podem viver. Eu acho que Braga Concelho, Braga Distrito, podia viver muito melhor se tivesse, portanto, outra autonomia financeira relativamente à sua região. Mas continuo a dizer, regionalização, chamem de outra coisa qualquer, descentralização, sem aumentar a despesa. Porque eu acho que nós devemos gradualmente diminuir, portanto, a influência e a comparticipação do Estado a termos menos Estado. E devemos viver, sim, das receitas que a própria coletividade vai gerando. É só essa a chega. Posso só acrescentar mais uma coisa já agora? Eu sei que o tempo é limitado, mas isto de facto é importante e vem a propósito disso muito acertado que acabou de dizer. Uma vez que eu imagino que estamos perante bastante jovens e que têm ambições políticas, coloquem na agenda do vosso ideário uma alteração à Constituição. Concordemos ou não com a regionalização, independentemente disso. Chamemos ou não regionalização, pode chamar outra coisa qualquer. Agora, há ali uma parte da nossa Constituição, nos artigos 255 e seguintes, que é letra morta. Aliás, uma vez mais, há pouco falei num sistema armadilhado de envelopes financeiros para fazer as autarquias sentir-se dependentes. Aqui eu tenho quase a percepção, espero que grandes juristas não me estejam a ouvir agora, grandes constitucionalistas, mas eu tenho quase a percepção de que o sistema que está na Constituição para a criação das regiões administrativas é propositadamente armadilhado para que nunca haja regiões administrativas. Ou seja, aquilo é preciso um duplo referendo, uma série de requisitos, uma série de mapas. Eu diria, é quase impossível, é muito difícil, se não quase impossível, criar regiões. Portanto, se querem um repto, coloquem no vosso ideário uma alteração da Constituição para ou tirar isso da Constituição de uma vez por todas, ou então, se quisermos de facto regiões, pensar muito bem, mas com um sistema que permita a criação de regiões, não aquele sistema anacrónico que está ali. Reparem, aquele está na Constituição há dezenas de anos e não tem efetividade nenhuma. É literalmente letra morta. Muito obrigado. A segunda pergunta vem também em linha com a primeira pergunta, e é quais é que são os principais indicadores para medir o sucesso da aplicação das finanças autárquicas? Ou seja, mesmo o que estavam agora a falar em termos da maior autonomia das autarquias, no meu entender, faria sentido um modelo em que aquelas autarquias tivessem uma melhor gestão e uma melhor aplicação das suas finanças, talvez terem até mais autonomia que as que tivessem menos sucesso na aplicação dessas finanças, das suas finanças. E daí vem a questão como medir, como é que usar para avaliar o sucesso então da aplicação dessas finanças. Eu, no meu dia a dia de trabalho, eu analiso diferentes empresas dentro da mesma indústria
e tenho um conjunto de métricas que analiso para compará-las e para tentar perceber o que é eficiente e o que é que não é eficiente. Existe este tipo de análise nas finanças locais? Começo outra vez. Eu há bocado já falei que há um documento da apresentação, portanto, antes chamava-se a conta de gerência, hoje em dia chama-se relatório de gestão, que é precisamente há um documento que é o controle orçamental da receita e da despesa, em que vê-se aí qual é a taxa de execução orçamental que uma Câmara, ou município, ou o próprio Estado tem. Isso remete-nos também, eu há bocado esqueci-me de falar de uma coisa que é a parte orçamental. O grande problema da contabilidade pública é conjugar as contas POC com a parte orçamental. Sendo que muitas das vezes são dois instrumentos muito difíceis de gerir. Ou a junta de freguesia teve um orçamento execuível e teve uma taxa de execução orçamental boa, existe na percentagem. E eu, muito sinceramente, acho que tudo o que esteja na casa dos 90% é um excelente desempenho. Da minha parte, no que diz respeito à avaliação dos indicadores, designadamente financeiros, eu diria, eu vou fugir um bocadinho da questão, mas vou voltar a ela, eu diria, há uma palavra-chave, transparência. Eu preferiria, talvez, um autarca que fosse menos competente, que cometesse erros, mas que eu sei quais são os erros que ele comete, e, sendo caso disso, nas próximas eleições, o eleitorado cá está para fazer o seu juízo, do que aquele que tem uns indicadores económico-financeiros excelentes, mas com atividades opacas. Eu ouvi com muita atenção aquilo que foi dito aqui sobre as regras contabilísticas, que de facto hoje, e designadamente as inerentes à lei dos compromissos, hoje há uma muito maior transparência relativamente àquilo que era o passado. Não tenho dúvidas quanto a isso. E isso é extremamente saudável. Mas ainda assim eu atrever-me a dizer, e conheço muito bem, até porque é uma instituição com quem lido bastante, conheço bem o Tribunal de Contas, há muitas, desculpem-me a expressão, muitas manobras que se podem fazer, eu diria, por trás e além da contabilidade, que tornam as finanças, não é as locais. Se fosse só as locais, estaríamos bem. O problema é que não é só o problema das finanças locais. As finanças públicas muito opacas. E já agora também as finanças privadas. Estamos a falar também de empresas privadas, estamos a falar de bancos, estamos a falar de consultoras, estamos a falar de uma série de seguradoras, de uma série de entidades que têm finanças muito opacas. Portanto, eu diria, o grande indicador, para mim, seria a transparência. Isto é, termos o portal web daquela autarquia, daquele município, daquela freguesia, com tudo lá discriminado. Até pode haver coisas que nós não concordamos, até pode haver coisas que estarão erradas, possivelmente. As pessoas não são obrigadas todas a saber finanças, a saber direito, a saber economia, e principalmente ao nível das freguesias. Mas eu preferia um portal com erros, mas transparente, que eu possa fazer um juízo de valor sobre uma pessoa e pensar, aquele presidente de junta, ou aquele vereador, ou aquele presidente de Câmara errou ao adjudicar aquele contrato, mas ao menos sabemos que o erro está ali e o erro não foi claramente de má fé, do que o contrário, uns indicadores excelentes e completamente opacos. E uma segunda nota, eu tenho muita remitência quanto aos indicadores, se calhar, é que há atividades que não podem ser mensuráveis. Por exemplo, o grau de satisfação com um centro de saúde, o grau de satisfação com uma escola básica, é aquilo que eu chamo num livro que eu tenho, a despesa pública, a utilidade social da despesa pública. Isso não se mede, não se consegue medir. Não é pelo facto de nós termos investido 1000 e termos tido apenas custos de 800, não quer dizer que a utilidade social daquele investimento seja boa. Se calhar aquilo até financeiramente está equilibrado, mas é um desastre porque ninguém usa aquele pavilhão multiusos, por hipótese. E se calhar um outro, que até foi deficitário do ponto de vista financeiro, é usado pela população e é extremamente útil para essa população. Portanto, transparência por um lado e, uma coisa que é impossível de medir, porque isso depende das valorações subjetivas de cada um,
utilidade social da despesa. Não nos podemos esquecer que as autarquias vivem para as pessoas e essa utilidade social tem que transparecer das suas próprias atuações, naturalmente. Já, se me permitem acrescentar só uma coisa, concordo perfeitamente consigo, concordo, porque há aquilo que não se vê. Aquilo que não se vê é importante e então no contexto atual e no futuro vai ter um peso muito importante nos próprios orçamentos das câmaras e das juntas de freguesia, porque a parte social vai pesar muito no futuro próximo nesses orçamentos. Agora, relativamente à publicidade, é obrigatório de câmaras e juntas de freguesia, eu sei que há alguns que não fazem isso, mas, por exemplo, o que nós fazemos é obrigatório publicitar os planos, os orçamentos e as contas no site de cada freguesia da Câmara e das câmaras municipais, precisamente em nome da transparência. Agora, sabemos perfeitamente que isto é como quando uma empresa paga um bom toque ou um bom roque, é para resolver problemas, não é? E muitas das vezes, porque a malha hoje em dia está muito apertada, sem dúvida que está. E a nível de finanças, isto nunca teve tão apertado como está hoje em dia. Mas mesmo assim, ainda há qualquer coisa que dá para fugir, não é? Mas continuo a reiterar aquilo que disse, que é, hoje a malha está mesmo muito apertada. O Tribunal de Contas e a Direção-Geral das Autarquias Locais sabem tudo o que se passa nesse organismo. Como disse bem, o Estado é que é o maior caloteiro e é aquele que foge mais depressa às contas, à prestação de contas, aos prazos, a tudo. Enquanto que se exige a uma Câmara e uma Junta de Freguesia que menciona ao Tribunal de Contas quais são os pagamentos que têm em atraso, podendo ser penalizado, portanto, nos fundos que recebe, o Estado não tem essas penalizações. Agora, para uma questão seguinte, seria, e também em linha também com as questões anteriores, que são um pouco mais financeiras, qual é que é o processo típico de análise de um investimento público? Existem métricas específicas para estimar o valor acrescentado da execução desse projeto, quer quantitativas, quer qualitativas, ou seja, depois de executado o projeto, existe algum sistema para avaliar periodicamente o sucesso desses projetos e o retorno gerado sobre o investimento, porque a geração de riqueza futura está muito dependente do resultado dos investimentos que vão ser feitos, ou seja, da mesma forma que atualmente e no futuro iremos pagar os erros do passado, também vamos beneficiar das coisas boas e dos bons investimentos que se façam agora. E é nesse sentido de como avaliar os investimentos feitos pelos municípios é que faço essa questão. E o Algarve dava ao professor a primazia. Sim, com certeza. Eu não sou economista nem analista de risco. Em todo caso, sei que existem alguns critérios, mas não é apenas para o investimento e para a despesa, note-se. Também existem critérios objetivos para prever as receitas. Por exemplo, a autarquia para inscrever no orçamento ou no quadro plurianual, mas principalmente no orçamento, que vai obter 1.000 ou 2.000 de coimas ou de taxas de saneamento e esgotos, por exemplo, tem que recorrer a determinados critérios para saber mais ou menos aquilo que vai incluir, porque não pode atirar um valor que não seja minimamente racional. Aliás, como foi dito aqui, muito bem, os orçamentos têm que ser execuíveis. Portanto, esse esforço de previsibilidade e essa análise que o nosso moderador, o João Domingos, referiu, peço desculpa, estava-me a falhar o nome, esse esforço de previsibilidade e de análise é feito não apenas ao nível do investimento e da despesa, mas também ao nível da receita. Porque não adianta nada fazermos um investimento muito bem planeado se depois a receita é descontrolada. Há um conjunto de regras que, enfim, acho que é deslocado estar aqui a referi-las. A tipicidade da despesa, a tipicidade da receita, que são regras de execução orçamental que
têm que ser levadas à prática ao longo do ano. Eu dou apenas um ou dois exemplos. Eu tenho um artigo escrito, ele está disponível na internet, online. Portanto, se quiserem podem ir ver ao site da própria Universidade do Minho, temos lá o repositório, ele está lá. Fez um trabalho de comparação da despesa pública, não ao nível municipal, mas ao nível estadual, entre Portugal e o Brasil. Eu sou um adepto intransigente do transporte ferroviário e então decidi estudar com um colega meu do Brasil como é que se investia na ferrovia cá e lá. E o resultado foi desastroso. Quer dizer, as previsões são completamente absurdas, para não dizer disparatadas, completamente fora da realidade. E depois os resultados, o controlo, vem trazer à evidência coisas completamente infantis. Por exemplo, construiu-se no Brasil, isto está no relatório do Tribunal de Contas da União, uma linha férrea de cerca de 500 quilómetros que não tinha um único atravessamento. Ou seja, conhecem um comboio, quer dizer que se o comboio começasse a circular num extremo da linha férrea, não podia nenhum outro comboio vir em sentido contrário, porque senão chocariam. Ou seja, um começava num sítio e depois teria que ir até ao final da linha, daí a 500 km, para depois o outro começar a circular. E isto foi autorizado. Depois também se controlou, por exemplo, os materiais caríssimos ao Deus dará, à inclemência do sol, à umidade, à chuva, enfim, aquela velha ideia de que isto não é nosso, isto na verdade não tem dono, portanto podemos guardar ali os materiais enquanto a obra não vai avançando. E aqui isto traz-me então para a segunda parte da questão. Eu não posso dizer muito sobre os métodos e as métricas de cálculo, porque são um domínio mais económico, confesso-vos, mas posso dizer muito na outra parte, o controlo. E insisto nesta nota, o Tribunal de Contas é particularmente violento através, o Tribunal de Contas tem uma secção, que é a segunda secção, em que faz relatórios de auditoria a determinadas obras públicas, investimentos e entidades. Já ouviram falar no relatório de auditoria ao Hospital de Vila Franca de Xira, o relatório de auditoria ao Hospital de Braga, o relatório de auditoria ao município de Famalicão, etc, etc, etc. E, como disse no início, às vezes esses relatórios até são brandos, outras vezes colocam à evidência. Estou a pensar no relatório sobre o parque escolar, por exemplo. Estou a pensar no relatório sobre as parcerias público-privadas no domínio das portagens, das autoestradas sem custos para utilizadores, SCUTs, e também de algumas autarquias, em que o Tribunal de Contas traz à evidência aquilo que é o despesismo irresponsável e criminal. E o que acontece muitas vezes, e vou terminar com isto, o Tribunal de Contas nessas situações leva à prática uma atitude mais forte, mais dura, de participar ao Ministério Público e haver um procedimento criminal, e por isso temos às vezes alguns destes processos criminais na praça pública, que muitos deles se iniciaram por iniciativa do Tribunal de Contas, mas muitas vezes o Tribunal de Contas também faz outra coisa. E, enfim, espero não ser desmentido nisto que vou dizer, porque eu não sou um prático. Muitas vezes o Tribunal de Contas faz recomendações a muitas entidades, mas particularmente aos municípios e às freguesias, e agora acho que está um bocadinho melhor. Mas no passado, os municípios e as freguesias, principalmente os municípios, que eram mais fortemente censurados, olimpicamente ignoravam essas recomendações. Isto é, olhavam para o Tribunal de Contas como sendo uma espécie de força de bloqueio. O que o Tribunal de Contas dizia, isso não interessa nada, interessa as eleições daqui a 4 meses. E, portanto, e aquelas recomendações não eram sequer, eu não vou dizer consideradas, não eram sequer lidas. Importa salientar já agora, se algum dos que estiver aqui estiver a pensar em exercer cargos autárquicos, no futuro, quando se graduam as penas a alguém que pratica um ilícito financeiro, por exemplo, que trabalha numa tesouraria e utiliza os dinheiros públicos, ou utiliza a viatura do município, ou utiliza o cartão de crédito do município em seu proveito pessoal, um dos fatores para graduar a culpa, maior ou menor censurabilidade, está na lei, o grau de acatamento das recomendações do Tribunal de Contas. Se é uma pessoa que já foi recomendada várias vezes e ainda assim insiste no erro, usando o cartão de crédito ou usando a viatura oficial em seu proveito próprio, pode até arriscar-se a penas de multa violentíssimas e penas de prisão. Pelo contrário, se é alguém que não tenha um lastro ou um registro de recomendações, será mais branda a sua atuação. Portanto, o controlo, como disse, depois da execução, o controle é feito principalmente para as instâncias de controle, a Direção-Geral das Autarquias Locais, a Inspeção-Geral de Finanças e principalmente o Tribunal de Contas, que muitas vezes é extremamente violento, quer nos relatórios de auditoria, quer depois no apuramento das responsabilidades. Eu só acrescentava que, relativamente ao passado, as obras públicas, como sabem, estão sujeitas ao visto do Tribunal de Contas. Só que no passado, muitas das vezes, iam a concurso por
por valores mais baixos, porque, entretanto, podia-se fazer uns trabalhos a mais e muitas das vezes a obra, às vezes, ascendia ao dobro ou ao triplo. Hoje em dia, isso já não é possível, porque os trabalhos a mais ou estão previstos ou então só podem existir na proporção de 10% do valor da obra. Portanto, até nisso, a legislação está cada vez mais apertada para precisamente não haver tanto, vou-me desculpar a palavra, mas estas orgias que existiam no passado relativamente à contratação pública. Que, como disse o doutor muito bem, hoje em dia a contratação pública não é nenhuma brincadeira e poucos autarcas, e quando falo das freguesias, poucos autarcas sabem a complexidade que é hoje em dia, portanto, a contratação pública. E aconselho a quem nos está a ouvir e que vai tentar entrar nestas lides que sempre que tiver que fazer um contrato, atenda quer-se com quem entenda. E não há nada como uma pessoa, contratar uma pessoa para nos facilitar essa vida, precisamente para não ficarmos expostos involuntariamente, como se costuma dizer, meter o pé na poça. Agora, quanto à métrica dos investimentos, geralmente as câmaras e as freguesias são muito modestas nessas coisas e geralmente, tirando grandes obras como estádios e que realmente pode ficar alguma fatura para o futuro, mas quer dizer, não há assim grandes exemplos. Agora, o Estado central é useiro nas derrapagens, até na compra de projetos, que às vezes, portanto, o dinheiro que se gastou, por exemplo, só para o projeto do TGV, dava perfeitamente para muitas autarquias pequenas trabalharem uma porção de anos. Portanto, o Estado, se calhar, é o pior exemplo nessa matéria relativamente, portanto, a obras, a investimentos e a más práticas. Eu penso que as câmaras e as freguesias, nesse aspecto, geralmente, hoje em dia, acatam as regras e, se porventura alterassem a lei da criminalização da gestão danosa, que eu continuo a ter nessa tecla, eu acho que devia ser criminalizada, porque quem não deve não teme, e já agora também aos jovens que nos estão a ouvir, a política não é um emprego. Mentalizem-se disso. Todos devem ter o seu emprego, porque se pensam que vão viver da política a vida toda, isso é mentira. Há limitação de mandatos e é muito bom que uma pessoa, quando saia da sua vida política, tenha o que fazer e para onde ir. Portanto, pensem duas vezes e primeiro definam a sua vida profissional e depois metam-se nestas aventuras. Muito obrigado. Agora, uma última questão para finalizarmos, porque também estamos um pouco no limite de tempo. Quais é que são as ferramentas que as autarquias têm ao seu dispor para atrair e reter investimento privado? E quando falo de investimento privado, falo tanto de empresas à procura de expansão em novas regiões, como startups que estão na sua fase mais embrionária. É possível diminuir a burocracia e criar um ambiente mais business-friendly a nível municipal? Eu acho que isso é uma coisa que está na moda, portanto, as startups, e nós aqui em Braga temos tido excelentes exemplos, nomeadamente startups, portanto, vocacionadas para o conhecimento. Temos, nomeadamente ali, portanto, no Generalista, numa incubadora de empresas. A própria Invest Braga tem feito um trabalho extraordinário nessa área. Mas muitas das vezes eu acho que temos de ter cuidado quando se fala no investimento privado. A suspeição é uma coisa que está sempre presente na vida, portanto, dos políticos. E à mulher de César não basta parecer, tem que ser. Portanto, quando às vezes se fala em investimento privado, esse tem que ir ao crivo, eu acho que tem que haver,
porque há órgãos fiscalizadores da atividade dos executivos para que a suspeição nunca exista, porque senão pode-se sempre pensar que se facilita ou que se vai-se facilitar a vida ao A em detrimento do B, e isto é sempre muito complicado. Por exemplo, quando se fala no investimento... Agora, se me perguntarem se é para ajudar a economia, acho que sim. Acho que, por exemplo, no caso de Braga, a aproximação que houve à Universidade de Minho, a aproximação que houve ao Instituto de Nanotecnologia, a aproximação que houve ao tecido empresarial, ou, por exemplo, a criação do embaixador empresarial, o clube de fornecedores da Bosch, etc, etc, etc. Isso veio alavancar e muito, portanto, o nosso tecido empresarial. Se for nessa dimensão, acho que sim. Agora, se for na perspectiva do negócio, é capaz de termos que ter um bocadinho mais de cuidado por causa da suspeição. Não sei se me estão a ouvir agora sim. Eu diria o seguinte, a respeito desta questão da atração do investimento, e muito rapidamente, porque tenho noção de que o tempo está-se a aproximar do fim, eu não creio que caiba às autarquias locais atrair o investimento, isso é tarefa do Estado. Aliás, eu até diria, e agora se calhar eu não sou um liberal, disse-o logo de início, mas se calhar vão gostar muito disto que eu vou dizer, o Estado nem precisa de atrair o investimento, basta que não atrapalhe. Portanto, se o Estado não colocar entraves, já é muito bom, o problema é que ele coloca. E depois há a necessidade de virar o discurso ao contrário e atrair o investimento. O investimento não deveria ter que ser atraído. O investimento deveria ser algo natural. Aliás, insisto sempre, eu sou constitucionalista, a nossa Constituição, no artigo 61, prevê lá iniciativa económica privada. Portanto, não é um favor que o Estado faz permitir que se criem empresas, startups ou outras. Portanto, isto é um discurso que se calhar, talvez vocês, a Iniciativa Liberal, é que têm que começar a desmistificar um bocadinho, porque parece que é uma espécie de favor que o Estado concede permitindo o investimento. Como com a propriedade privada, parece que é o Estado que faz um favor ao permitir que as pessoas possam ter acesso a determinados bens. Não é assim, é o contrário. Existe o acesso aos bens, existe a liberdade de iniciativa económica privada e depois existem as restrições do Estado. Eu creio que os municípios não têm aqui um grande papel a desempenhar. Em todo caso, existem alguns mecanismos que podem ajudar um pouco a tornar um município mais atrativo do que o outro. Porque há algumas matérias que podem ser modeladas de um lado para o outro. Já todos devem ter ouvido falar das derramas, por exemplo, que podem ser diferentes de um município para o outro, embora pouco, na verdade. Acho que ninguém muda o investimento por causa da taxa da derrama, mas é possível aos municípios, a derrama é um imposto sobre os lucros das sociedades, é possível aos municípios modelarem a derrama até um determinado valor, 1,5%. Ou seja, pode haver um que tenha 0,1 e outro que taxe a 1,5%. Portanto, por aí é possível. Depois é possível também, eventualmente, atribuir subsídios ao investimento. Depois é possível também, por exemplo, isentar de determinadas taxas a determinadas empresas, por exemplo, mais jovens, por hipótese. Agora, para terminar, há duas linhas que temos que ter muito cuidado com estas matérias, principalmente ao nível do Estado Central, mas também das grandes autarquias. É que há uma coisa na União Europeia que se chama a proibição de auxílios de Estado. Isto é, pensem no que está a acontecer com a TAP, por exemplo, e com os bancos. Isto é, o Estado não pode auxiliar as empresas em condições de desigualdade, como disse há pouco muito bem. Isto é, o município não pode dar um apoio àquela suposta ou eventual startup, esquecendo todas as outras, porque isso vai introduzir distorções da concorrência. E para a União Europeia, agora vou ser um bocadinho cáustico com a União Europeia, não lhes interessa muito as liberdades fundamentais ou os direitos fundamentais, interessa se o mercado está a funcionar corretamente. De modo eu diria, para terminar mesmo, mais do que incentivar ou ser auxiliador do investimento, a autarquia deve não atrapalhar. E se a autarquia quiser investir em alguma coisa, que invista em despesas sociais. Em último recurso, isto é muito polémico, o que eu vou dizer. Eu próprio tenho dúvidas, só estou a lançar isto para um debate, portanto, admito perfeitamente que seja uma ideia rechaçada, mas se a autarquia quiser fazer alguma coisa de bom, então que faça despesa social, por exemplo, colocando dinheiro nas mãos das pessoas realmente carenciadas, para que elas consumam, para que elas possam ir ao mercado
e assim poder ajudar as empresas que ali se localizam. Porque não tínhamos ilusões, quer dizer, pessoas com dinheiro gastam. Pelo menos esta será a tendência normal. Pessoas com dinheiro gastam, pessoas pobres não gastam. Portanto, e se a autarquia, em vez de tentar atrair o investimento, tentar captar uma certa dose de socialidade, atribuindo às pessoas, por exemplo, um rendimento de inserção, um rendimento mínimo, enfim, um cheque Natal, um cheque prenda, uma coisa do género, que permita às pessoas consumir, talvez isso possa ajudar mais as empresas do que se calhar uma isenção de taxas. Muito obrigado. Acho que então depois destas últimas considerações em relação à última questão, podemos passar para o encerramento da sessão. Quero desde já da minha parte agradecer a ambos. Penso que foi uma conversa bastante dinâmica e um confronto bastante grande entre a teoria e a prática, o que é sempre ótimo. E fizeram com que o meu papel como moderador fosse bastante fácil. E passo então agora ao Bruno para encerrar formalmente a ação. Não estamos a ouvir. Aproveito para anunciar que o nosso próximo evento live será uma conversa liberal sobre o património da cidade de Braga, que contará com as forças vivas que tais como a Jovem CUP e a Braga Mais, mas mais perto da data vamos avançar com o lançamento do evento. Quero desejar a todos um resto de uma boa noite e obrigado mais uma vez pela vossa presença. Adeus e até uma próxima.